Olá, alunos do primeiro ano! Agora a gente está indo para a nossa quarta e última aula do segundo bimestre aqui no YouTube. Né? Continuando a falar de biomas que nós começamos na aula passada, né? A gente vai falar de uma maneira geral dos biomas existentes no mundo para depois focar nos biomas e formações vegetais brasileiras. Então a gente divide os biomas em 4 grandes grupos. Né? Você tem os biomas de climas temperados e frios, ou seja, são biomas acostumados com frio em altas e médias latitudes. Né? Em regiões de baixa pluviosidade, ou seja, chove pouco, com uma formação vegetal homogênea, né? Com pouca diversidade de espécies. Então a gente tem a tundra, a floresta temperada, as estepes, florestas mediterrâneas, né? Formações vegetais, geralmente de climas temperados e frios. Já os biomas de climas equatoriais e tropicais é marcado pela biodiversidade, ou seja, uma grande diversidade de espécies. Estão localizados em baixas latitudes, próximo à linha do Equador, ou seja, acostumado com altas temperaturas, bastante calor, e alta pluviosidade, muita chuva. Exemplos são as florestas pluviais tropicais e as savanas. A gente tem também os biomas de altas montanhas, apresentam vegetação rasteira com clima frio, geralmente seco. Independente da região, a altitude leva a todas as grandes cadeias de montanhas e áreas de grandes altitudes a apresentar a mesma característica. Já os biomas de regiões áridas e semiáridas têm características em comum, né? São regiões de baixíssima pluviosidade e de forma irregular, apresentando aspecto gramíneo herbáceo acostumado a essa escassez de água, podendo ser tanto de clima frio, deserto de Gobi na área central, não está falando aonde, né? Mas na área central da Ásia, ou de clima quente, que é o deserto do Saara na África. 2 exemplos aí. Então, as regiões áridas e semiáridas podem ser de clima quente ou de clima frio, mas as vegetações são acostumadas com a escassez de chuva, devido com a escassez de chuva, com a baixíssima pluviosidade. Então aqui a gente tem um mapa aí bastante complexo, mostrando aí os diferentes tipos de bioma do mundo, né? As cores bastante variadas, aqui tem um texto com características gerais de cada clima, da qual você não está enxergando porra nenhuma. Que merda, hein? Tá? Mas tá aí mostrando para vocês um material que tá lá na plataforma, vocês conseguem enxergar. Se você não for no meu, vai ter que se contentar só com o YouTube. Ah não, sério? Então, com as variações aí. Vamos seguir bronca, que isso aqui não interessa pra gente, não. Você é retardado por acaso? O que interessa pra gente são as formações vegetais no Brasil. Aqui tá um mapa bastante complexo, tirado do Atlas do IBGE, mostrando aí a influência da vegetação no Brasil. Se a gente for pegar, o Brasil basicamente tem 2 grandes tipos de vegetação. As vegetações que são mais herbáceas e arbustivas, né, com gramíneas, e as tipos de vegetações mais florestais. No caso do Brasil, 60% das nossas formações vegetais são mais florestais. Né? A gente está tendo uma pressão antrópica muito grande, né? As atividades econômicas, poluição, desmatamento para agricultura, pecuária, garimpo, tudo isso vem afetando fortemente as nossas florestas. Então, por exemplo, nesse mapa que eu trouxe aqui, tem algo bem interessante. As áreas de vermelho são áreas antropizadas, ou seja, são áreas com atividades humanas da qual já não existe mais, né? Ou existe um resquício muito pequeno da formação vegetal original. Toda a área vermelha aqui, né? E já estamos chegando aqui na Amazônia. E aqui você tem, né, as características florestais. Aqui é baseado no índice pluviométrico. Então, floresta ombrófila densa, né, é uma floresta tropical pluvial com alto índice de chuvas, né, ela é mais densa. Floresta ombrófila aberta, né, que é mais espaçada das árvores, com um sistema mais latifoliado. A floresta ombrófila mista, que é a questão da araucária. A floresta estacional semidecidual, que seria ali mais uma floresta de regiões que não tem um índice tão alto de pluviosidade. Floresta estacional decidual, né? Floresta tropical caducifólica, as árvores perdem a folha, né, no inverno para poder reter a umidade. Campirana, né, que é a região que acontece aqui, cadê? Eu não sei o que é aqui também, eu não sei tudo não, gente. Tem coisa que eu não sei. E aí? Enche o saco não. Esse é o tal do mula. E temos aqui as áreas de savana e estepe, que é chamada caatinga a nível internacional, marinhos
e áreas de contato entre vegetações aí. É um mapa bastante complexo, como eu disse, nem eu entendo porcaria nenhuma deste mapa. Nossa, que bosta! Aqui mostra um mapa com a distribuição Floresta Amazônica, Mata de Cocais, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Mata de Araucária e os Pampas. Mas com os Pampas chamadas de estepe a nível internacional, Savana estépica, que é a Caatinga, a Savana, que seria o Cerrado, e os tipos de floresta, né? A umbrófila densa, aberta, mista, semidecidual e a decidual, né? Que temos aí. Mas a classificação que a gente vai trabalhar é esta daqui, né? A floresta amazônica, aqui de verde claro, verde, um tomzinho aqui mais claro. O cerrado, pegando toda essa parte aqui do centro-oeste. A caatinga, interior aqui do nordeste, né? O pampa, também chamado aí de campos naturais. O pantanal e o marinho costeiro, que são regiões com manguezais e restingos. Um que a gente vai ver separado é a mata de araucária, que a gente separa ela, mas ela é característica de uma floresta tropical pluvial parecido com a Mata Atlântica, né? E também a Mata de Cocais, que é uma área de transição entre o Cerrado, a Caatinga e a Floresta Amazônica. A gente vai tratar disso aí daqui a pouco. Agora a gente vai analisar cada formação vegetal brasileira, começando pela floresta amazônica. É a maior floresta pluvial equatorial do planeta, ou seja, uma floresta próxima ali à linha do Equador, uma floresta pluvial que depende com alto índice de chuvas, né? Você tem a floresta do Congo, floresta na Indonésia, mas a maior floresta pluvial equatorial do planeta é a floresta amazônica. Né? Totaliza cerca de 40% de todas as florestas pluviais tropicais existentes no planeta. A floresta amazônica basicamente apresenta 3 estratos de vegetação: o Igapó, que é a área predominantemente alagada ao longo dos rios, onde se desenvolve uma vegetação de pequeno porte, inclui espécies como Vitória Régia e a Mamorama. A área de várzea, área que sujeita às inundações periódicas com vegetação de médio porte, raramente ultrapassando os 20 metros, como o palmo-lápia e a seringueira. E a área de terra firme, área que nunca se inunda, na qual se encontra vegetação de grande porte, com árvores chegando a 60 metros de altura, árvores aí de grande porte, das maiores árvores que existem no território brasileiro, como o castanheiro do Pará e o cedro. Devido a atividades mineradoras, garimpeiras, agrícolas, exploração de madeira, vem causando um desmatamento da floresta amazônica muito grande, que se acentuou nos últimos 2 anos, né, devido às ações do nosso governo federal aí, né, do nosso presidente, que está acabando praticamente com a nossa floresta. Valeu! Então aqui eu tenho fotos da floresta amazônica, que uma mais aérea, né, mostrando o percurso do rio, a gente pode ver a grande densidade de árvores, e uma que já no rio aí 2 fotos da floresta amazônica. 2 formações vegetais aí que também são florestas tropicais pluviais, né? A Mata Atlântica, floresta tropical, pluvial ali, fluvial, sei lá, estendendo-se ao longo do litoral, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul e alargando-se até o interior de Minas Gerais e São Paulo. Restam apenas 7% da área original. Então também é uma floresta pluvial tropical, né? Mas como o índice de pluviométrica é um pouco menor, ele não tem tantas árvores de grande porte como a floresta amazônica, mas aparece aí uma grande biodiversidade também. Já a mata de araucária é uma floresta na qual predomina o pinheiro do Paraná. Então assim, ela é autóctone, só existe no Brasil, endêmico do Brasil, né? É uma variação da floresta da Mata Atlântica, em áreas onde o índice pluviométrico é mais regular ao longo do ano, em áreas de mais frias e de maior altitude, por exemplo. Então são espécies adaptadas a climas de temperatura moderadas a baixas no inverno, solos férteis e índice pluviométrico acima de 1000 milímetros anuais. Então por que a gente chama mata de araucária ou mata dos pinhais? Devido a uma árvore que predomina, que é o pinheiro do Paraná, ou a árvore araucária. Cobria planaltos da região sul do Brasil e as partes mais altas da Serra da Mantiqueira, nos estados de São Paulo, Minas e Rio. Essa formação vegetal é comum também a erva mate e os ipês, que são muito valorizados pelas indústrias de bebidas e madeireira, sendo muito desmatado nas últimas décadas. Então a gente tem aí formações de Mata Atlântica primeiro, né? Algumas fotos aí mostrando áreas um pouco mais secas e áreas um pouco mais úmidas de Mata Atlântica. A gente está falando que dentro do bioma tem ali variações vegetais e de ecossistemas.
e aqui mata de araucária. Você pode ver aqui, essa árvore aqui é o pinheiro do Paraná, é a araucária. Aqui temos uma floresta de araucária, uma região aqui com outras espécies, com destaque de sempre para a araucária. Mata dos Cocais. Essa formação vegetal está localizada no Maranhão, pega um pedacinho do Piauí, nortezinho ali de Tocantins e tal. É uma mata de transição, ou seja, ela é endêmica no Brasil porque ela é constituída de uma característica visual entre ali a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. Então é constituída por palmeiras como o babaçu e a carnaúba, uma formação vegetal que foi intensamente devastada para a extração do óleo do babaçu e a cera da carnaúba, né, com grande valor comercial aí. A caatinga é uma vegetação xerófila, ou seja, adaptada ao clima semiárido, na qual predominam arbustos caducifólicos, perdem as folhas durante o período de seca para reter água, ou então espécies espinhosas e cactáceos que retêm a água já adaptada ao clima seco. O xique-xique e o mandacaru são as duas principais espécies. Aí o que acontece? No verão, em consequência da ocorrência de chuvas, as árvores brotam folhas verdes e flores. Durante o grande período que fica seco, né, as árvores perdem as folhas para poder reter a umidade até esperando o próximo período de chuvas. Primeiro, algumas fotos aí de matas de cocais, né? Você tem aí essas palmeiras características, né, das matas de cocais na região lá entre o Nordeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil. E você tem aqui formações vegetais da caatinga, né? Período chuvoso ela fica mais esverdeada, né? E período seco ela perde as folhas ali e se torna uma vegetação ali praticamente só de galhos, no sentido das espécies vegetais procurar reter a água. O cerrado, constituído de vegetação caducifólica, ou seja, plantas que perdem as folhas no inverno para reter água, predominantemente arbustiva, né? Tem muitos arbustos e poucas árvores de grande porte. São plantas com raízes profundas, que essas raízes profundas vão em busca de água, galhos retorcidos e casca grossa, o que dificulta perder água, perder umidade. Duas espécies são conhecidas, que é o piquezeiro e o buriti. É uma formação plenamente adaptada ao clima tropical típico, ou seja, o verão muito chuvoso e o inverno muito seco. Desenvolve sobretudo na região do centro-oeste brasileiro, pegando parte ali de Minas Gerais, né, sul de Tocantins e por aí vai. Em áreas mais úmidas, essa formação torna-se mais densa com árvores maiores, que o pessoal chama de cerradão. Então aqui a gente tem algumas fotos do cerrado, né? Pode ver aí que não tem tantas árvores de grande porte, em alguns locais aí você tem alguns campos, né? Em outras regiões aí com menor quantidade de espécies se comparada à Mata Atlântica ou à floresta amazônica. Pantanal. É uma característica bem singular, né? Estende-se entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. São planícies que estão sujeitas a inundações periódicas. Está numa área mais baixa, né? Porque indo em direção ali a Bolívia, Peru, né? E parte do Paraguai, você já tem os altiplanos andinos, né? Do outro lado tem os planaltos brasileiros, então é uma região de mais baixa altitude comparado com as regiões em torno, para onde se dirige um conjunto de rios que forma áreas inundáveis periodicamente devido ao nosso regime de chuvas. Nas partes mais altas ocorre vegetação rasteira, floresta tropical e vegetação típica de cerrado. Portanto, o Planalto também é uma área de transição. Você vai achar espécies da Mata Atlântica, você vai achar espécies do Cerrado, você vai achar espécies de vegetações rasteiras, acaba acontecendo ali no Pantanal. Então, uma formação vegetal que agrupa várias formações, possui diferentes ecossistemas dentro do Pantanal, né, abrigando uma fauna e uma flora riquíssima, que devido à agropecuária, principalmente, vem causando uma pressão e um impacto ambiental, uma degradação ambiental muito grande no Pantanal. Temos aí algumas fotos, né, regiões alagadas, né, com algumas formações vegetais aí, região do Pantanal. E os campos naturais são formações rasteiras ou herbáceas constituídas por gramíneas que atingem ali até 60 centímetros de altura. Sua origem está associada a solos rasos, né? São áreas com solos com pequena capacidade de retenção ali, em áreas com temperaturas mais baixas,
né? E solos arenosos, né? Então ocorre sobretudo no Rio Grande do Sul, algumas áreas de inundações ali acabam aparecendo, né? E nas partes altas nas regiões serranas do Sudeste ou do Pantanal. Devido à pecuária e agricultura, vem sofrendo aí grande degradação ambiental. Então aqui são duas fotos do Rio Grande do Sul mostrando aí os campos naturais. Você pode ver que são grandes planícies, né, com pequenas formações vegetais, praticamente gramíneas e algumas formações herbáceas e arbustivas ali. E a nossa último tipo de vegetação é a vegetação litorânea, que pode ser considerada formações vegetais, como por exemplo a restinga e os manguezais. Então, restinga se desenvolve na areia, com predominância de arbustos e a ocorrência de algumas árvores, como a coqueira e a goiabeira, regiões aí. Nas áreas que se inundam devido à subida da maré, tem uma vegetação arbustiva halófila, né, adaptada à presença de sal, responsável pela reprodução de inúmeras espécies de peixes, crustáceos e moluscos. A gente tem aqui fotos da formação vegetal aí da restinga e dos manguezais. Tá certo? Então vamos lá, ó. Encerramos então a nossa quarta aula do segundo bimestre. Encerramos o segundo bimestre, tá joia? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixe sua mensagem nos comentários e até agora o terceiro bimestre.